Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim, tá bom? Vamos estar em pé. É uma honra poder retornar aqui à Batista Central. Está sob a liderança do pastor Vilarindo, uma das maiores autoridades evangélicas desse país, que tem credibilidade, e falar nessa tribuna para mim é uma honra. Ao Ricardo, que sempre me recebe com esse carinho todo, né? Deus te abençoe. Aos companheiros que aqui estão, os ministros, aos ministérios aqui representados, a cantora Rubenita, que cantou aqui, né? Canta bonita, né? Um dia eu chego lá. Afinar não dá para afinar a voz igual a dela, mas engrossar, Rubenita. Do you understand, my lady? Atos capítulo 1. Glória a Deus. Deus está aqui. Eu sinto o cheiro do céu dentro desse lugar. É um perfume santo, um perfume de dependência, um perfume de adoração. E quem ainda não adorou, se prepare. A tampa da chaleira vai voar nessa noite aqui. E quem não gosta de muita unção de Deus, barulho, coreografia pentecostal, reteté de Jesus, dá tempo de ir para casa assistir o Caminho das Índias. Se ficar comigo, eu vou te levar para um outro caminho hoje. O caminho do Santo dos Santos. Capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 6 a seguir, está assim escrito: aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de voltar da mesma maneira como para o céu o vistes ir. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Agora ficou mais fácil. Atravesse o corredor aí, essa faixa de Gaza. Pegue na mão da pessoa com carinho e aperta até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e entendemos que esta noite é uma noite ímpar, é uma noite especial. Sabemos que daqui a alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar. Daqui a alguns momentos os homens e mulheres que aqui estão, Pai, não mais vão pisar na terra, vão receber um par de asas nas costas e vão voar até a sua presença. Então, antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui vai descer. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento. Abre a porta do céu sobre este lugar. Traz os anjos aqui para baixo, Senhor. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Enche esse ambiente com a sua presença e fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Uma linda salva de palmas a Jesus.
Tome seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querida noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, os que nos ouvem e nos assistem pela internet, estamos numa semana de restauração. Oxalá que o Brasil todo se ocupasse no mês 1º do ano, em todas as igrejas, com um desejo como esse, fosse isso um marco na fé evangélica. Tudo na vida se desgasta, a fé também. Salomão disse que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Ou seja, quando você aguarda muito tempo uma coisa, ela não acontece, o que outrora era fé começa a gerar um trauma. E não há nada pior do que trauma provocado por religião. Não há ferida tão profunda quanto ferida criada por aquilo que nós achamos que vai acontecer e se transforma em frustração. Oxalá que nesses dias aqui Deus traga de volta a alegria que te envolveu quando você entrou na igreja pela primeira vez. Oxalá você saia daqui hoje com aquele mesmo pensamento de quando era um jovenzinho cristão, de quando era um novo convertido, quando você não tinha malícias, quando você acreditava em tudo e em todos, quando você vinha para a igreja e sabia que alguma coisa ia acontecer. Oxalá que você volte àquele tempo em que você vinha para a igreja na expectativa de um milagre, e que você viesse para a igreja de novo como antes, sabendo como o culto ia terminar, mas não tendo noção de como ele ia terminar. Eu profetizo que essa noite será uma noite de assombro sobre a sua vida, mas um assombro divino. Deus vai envolver a sua alma de novo, e se prepare, porque o céu será o nosso limite aqui nesse lugar. Posso ouvir um grito de glória a Deus aí por isso? Querida igreja, Atos capítulo 1, o derradeiro encontro do Cristo homem com os seus súditos. Digo Cristo homem porque foi a última vez em que ele foi visto no corpo ressuscitado, a última vez que aqueles cabelos castanhos foram esvoaçados pelo vento, a última vez em que viram a sua pele, que devia ser um pouquinho morena, queimado por aquela terra do Oriente, a última vez que viram ele vestir uma roupa terrena, fabricada pela mão daquelas mulheres que sabiam muito e um pouquinho mais sobre costura. Está ele no solapé de um monte, e à sua frente cerca de 500 pessoas, testemunhas oculares de que ele foi morto, mas que ele havia ressuscitado. Depois de 40 dias, aparecendo aqui, ali e acolá, ele marca o último encontro. Convida os seus amigos, o seu colégio apostólico, os seus seguidores mais veemente apaixonados, e uma vez à frente deles, ele dá o último discurso. E enquanto ele dava o último discurso, ele deixou uma deixa. Ele deu a eles uma oportunidade de dialogarem com ele, de fazerem qualquer pergunta que quisessem, de tentarem descobrir um pouquinho mais daquilo que era sobre-humano, metafísico, transcendental. Mas eles estavam tão absortos por aquela cena, porque aquela cena era no mínimo surreal. Eles estavam tão impactados ao ver ele ali na frente deles, que eles não conseguiam prestar atenção nas suas palavras. E quando ele articulou com eles um momento de diálogo, eles não conseguiram fazer uma pergunta lógica. Quando ele disse para eles: pergunta o que querem, eles embasbacaram, travaram, um olhou para o outro, e o primeiro que lembrou disse: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Ou seja, é nesse tempo que Roma vai cair e Israel vai voltar a ter um rei vindo da linhagem de Davi? Uma pergunta tão sem sentido, e a resposta dele faz muito sentido. Vocês podiam ter me perguntado de coisas sobre-humanas e ficam se preocupando com coisas tão pequeninas, com coisas dessa vida. Podiam ter me perguntado coisas da outra vida e eu responderia. Mas eu penso que ele olhou para eles, teve paciência, porque ele era equilibrado, e disse: hoje não dá para dialogar mais. E ele deu a eles um conselho: voltem para Jerusalém, fiquem lá reunidos em oração, até que do alto vocês sejam revestidos de autoridade e poder. Quando esse poder vier, vocês serão minhas testemunhas, e fiéis e poderosas testemunhas. Serão testemunhas aqui, ali e bem longe, até os confins da terra. E diz a Bíblia que, tendo ele dito isto, veio uma nuvem
e começou a elevar ele do chão. Ele começou a flutuar. E enquanto ele vai flutuando, eles que já estavam assustados ficam agora 2 vezes mais chocados com a cena, porque estão vendo um homem de carne e osso. Não era um espírito, era o Cristo homem que ele estava ressuscitado, subindo, flutuando, quebrando a lei estabelecida por ele mesmo, a lei da gravidade, que tudo que é físico, que tem peso, tem que ficar colado nessa terra, a não ser que tenha um motor a jato, a não ser que tenha um motor de propulsão. Mas ele não tinha motor nenhum, não tinha asas nas costas dele. Ele simplesmente começa a flutuar. Eu vou rabiscando, você vai desenhando a cena, vai imaginando. E quando ele está subindo, eles olham para ele, a nuvem o oculta, e eles continuam olhando para cima. Não param de olhar para cima. Eu não sei se foi 1 minuto, 5, 10, 1 hora. Continuaram olhando em silêncio. Eu sei que 2 anjos tiveram que descer ali para quebrar o encanto. Os mesmos que apareceram lá na tumba, dizendo: ele não está mais aqui, já ressuscitou. Porta-vozes, arautos do céu, se aproximam, tocam no ombro deles: ei, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Do jeito que ele foi, qualquer dia desse, ele vai voltar. Oh, glória! Lindo isso, não é? Diante desse texto, eu quero aqui tentar entender o porquê que eles ficaram tão assustados, espantados. Eu quero entender o porquê que a mente deles travou e as janelas do entendimento se fecharam. Eles poderiam ter perguntado acerca da vida, da morte. Poderiam ter dito a ele: onde é que o senhor passou os 3 dias em que o seu corpo esteve preso naquela tumba? Poderiam ter perguntado a ele N coisas. Poderiam ter perguntado o segredo de Moisés, ter sido o único homem que falou com Deus face a face, viu a glória de Deus e não morreu, se está estabelecido que todo ser que vê Deus morre. Poderiam ter perguntado para eles qual era o segredo que envolvia o coração dos heróis bíblicos, mas a mente deles travou. A princípio, quando eu li esse texto, eu fiquei chamando eles de bobos, e como eu sou lá da roça, eu chamei eles de bocós. Bando de bocós. Podiam ter perguntado tanto, até que eu me transportei para aquele lugar em pensamento. A mente do ser humano é um presente divino dado ao homem. Uma vez visitando uma cadeia pública, eu descobri entre todos os presos um que sempre sorria, o Sr. Manuel. Eu falei: Sr. Manuel, por que o senhor sorri tanto se o senhor tem aqui prisão perpétua estabelecida? Ele disse: porque primeiro, porque eu aceitei Jesus como meu salvador. Eu falei: lindo. E eu falei: e segundo? Ele falou: segundo, que podem prender o meu corpo, mas não podem prender minha mente. Ele disse: quando eu quero eu fecho os olhos e vou até a Disneylândia e volto. Ele disse: quando eu quero eu vou à beira da praia, sinto o perfume da maresia e volto. E ele uma vez repetiu para mim: podem prender o meu corpo, mas não podem prender a minha mente. E eu aprendi com aquele preso uma coisa muito linda: podem colocar algemas nas suas mãos, nos seus pés, mas não podem prender o Espírito excelente que está em ti. Então nessa noite, sonhe comigo um pouquinho. Olha para o seu irmão e diga: está disposto? Diga: o pastor está inspirado hoje, vamos até 1 da manhã só aqui. Não vou nem olhar para o Ricardo, que eu não quero nem ver a cara que ele fez. Eu me transportei para aquele lugar, me coloquei entre eles e fiquei tentando entender o que é que eles viram, para tentar entender o que é que eles passaram. E quando eu entendi, eu chorei um bocado. Eu passei uns 3 dias em prantos, chorando com a cena que eu tive. Imagine você estar na frente dele. Ah, pastor, mas era comum para eles estarem na frente dele. Era comum até 43 dias antes daquele episódio. Até 43 dias antes de Atos capítulo 1, era comum e era notório, era tranquilo para eles. Ele era o rei, era o Deus deles, era o companheiro, mas também era o amigo cotidiano, que comia, almoçava e dormia com eles. Mas 43 dias depois, não. 43 dias depois eles estão olhando para ele, eles não estão acreditando. Pergunte: no que, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar fazendo biquinho. 43 dias antes eles viram ele no alto de uma cruz, o corpo dizimado, cortado por mais de 400 cortes.
Eles viram ele com uma coroa de espinhos na cabeça, cujos espinhos furavam as pálpebras dos seus olhos. 43 dias antes eles viram ele seminu, como um vitupério estampado para toda a raça humana ver. 43 dias antes eles enxergaram ele morrer. E segundo Isaías, que usou uma luneta telescópica espiritual 700 anos antes, ele viu ele e ele disse: não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Era o mais indigno entre os homens, homem de dores. 43 dias depois eles estão na frente dele, e ele está inteiro, sorrindo. 43 dias antes eles viram ele na cruz de cabeça baixa, inclinada, derrotado. 43 dias depois ele está em pé no alto do monte, com o peito estufado para fora, a cabeça erguida, e dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Três dias antes não havia espaço no corpo dele, que não havia uma cicatriz. 43 dias depois só restam duas. Pergunte quais? Aquelas que ele fez questão de colocar na cara de Tomé e disse: Tomé, põe o dedo aqui na minha mão e vê, Tomé, vê que eu vivo. Fui morto, mas ressuscitei. Esta ferida eu guardei só para te mostrar, Tomé, de que eu morri, mas eu venci a morte, saltei para a vida. 43 dias antes eles viram ele destruído. 43 dias depois ele está em pé, sorridente. Nenhum ser humano normal suportaria aquela cena. Eles estavam assustados e emocionados. Primeiro, porque souberam que a fé deles era real. Segundo, porque descobriram que se o Cristo deles venceu a morte não seria inimiga deles. Terceiro, saber que fizeram a escolha certa quando deixaram os ídolos pagãos para adorarem a Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o que me deixa mais emocionado não são os 43 dias antes, e sim 43 dias e 12 horas antes, que eu gostaria que você me desse a chance de desenhar para você e lhe contar como foram as suas últimas 12 horas na terra. As últimas 12 horas de Jesus Cristo na terra foram as horas mais importantes de toda a sua existência, dos seus 33 anos e meio de idade nesse mundo. 43 dias e 12 horas antes, eles estão com eles sentados em uma mesa. Leonardo da Vinci deixou desenhado para nós a última ceia, a quem todo mundo chama de Santa Ceia. Transporte-se para lá comigo e tente enxergar o momento daquele lugar. Comer para os judeus é uma alegria sem tamanho. Momento de cear com a família e com os amigos é momento sagrado. Não há silêncio na mesa de um judeu enquanto ele come. Não há tristeza no semblante deles quando eles estão reunidos. Não sei se o Ricardo e a turma deles, quando foram para Israel, lá nos hotéis, chegaram a ver alguma reunião de judeus comendo no saguão do hotel. Eles fazem barulho que acorda o hotel inteiro, e cantam, e eles cantam as suas músicas, e encantam o coração de qualquer pessoa. É um momento sagrado, quando o patriarca da casa pega um pedaço de pão até hoje, e parte o pão, e reparte para eles. Não faz a oração que nós fazemos como Cristo ensinou, porque para eles Cristo ainda não veio. Mas para eles o momento do pão é sagrado, que mostra para eles a lembrança de toda a angústia que eles passaram no deserto. Todo judeu até hoje, quando pega um pedaço de pão, ele olha para o céu e diz: graças te dou, Jeová Jiré, o Deus da providência. 43 dias antes de 12 horas, eles estão sentados numa mesa como essa. Pedro conversando com João, que fala com Tiago, contando os milagres. E quando olham para ele, não há alegria no rosto dele. Pela primeira vez encontram ele calado. Pela primeira vez na hora da ceia, o rosto dele não tem expressão. Pela primeira vez os seus olhos estão petrificados. Ele pega um pedaço de pão, não com muita vontade, e quando parte o pão, libera uma palavra que choca todos que estão na mesa, dizendo: um entre vós vai me trair, e aquele a quem eu der esse bocado de pão será o meu inimigo. Se você estivesse naquela mesa, alguém teria coragem de estender a mão para pegar um pedaço de pão?
Alguém teria coragem de estender a mão e dizer assim: eu pegaria, pastor? Ninguém pegaria. E eu fico me perguntando por que Judas pegou. Judas só pegou naquele pão porque o Espírito Santo teve que consertar aquele momento humano de Cristo. Porque ali falando, naquele momento não estava o Cristo interior, estava o homem Jesus exterior. E o homem Jesus começava a perceber tudo aquilo que o Cristo interior fazia ele ver. Percebendo as horas de agonia, de dor que chegariam, o homem que está por fora sente a aflição, a dor, o desespero, a angústia. E sentindo tudo isso, sabendo que o traidor está ali, ele logo trata de revelar, porque a maioria dos homens não suporta a pressão psicológica. E quando o Espírito Santo percebe isso, para que a história não seja cortada, vem ele e limpa a mente deles, apagando as últimas palavras de Jesus. Por isso Judas lançou mão e pegou o pedaço de pão, porque é como se eles não tivessem ouvido aquilo. Mas isso não apagou o momento, não tirou dele a dor e a angústia. 43 dias e 12 horas antes, eles viram ele fazer coisas que ele nunca fez em toda a vida. Como por exemplo, quando terminaram de comer, todo mundo se levantava, iam lavar as mãos e iam dormir. Quando ele percebe que todos estão se levantando à mesa, ele para, e eles dizem: gente, podem ficar comigo um pouquinho mais? E isso começou a apertar meu peito, porque eu comecei a entender que as últimas 12 horas transformaram ele num homem de verdade, mais do que aquele mágico, do que aquele super-herói que andava com eles, fazendo milagres, gritando para a tumba, tirando mortos lá de dentro. As últimas 12 horas dele, ele simplesmente se esvaziou de todo o seu lado divino, e ele experimentou as agruras, as dores que nós seres humanos enfrentamos. E quando ele percebeu que a hora da morte estava chegando, ele sentiu uma coisa que Deus nunca havia sentido antes. Pergunte para mim o que? Saudades. Enquanto ele comia, ele olhava para cada um deles, ele se lembrava dos momentos em que fizeram deles amigo dele, nos momentos em que ele escolheu um a dedo. Eu imagino ele olhando para Pedro e por dentro querendo rir, mas o coração estava muito triste, lembrando: eu peguei esse menino aí na beira da praia, ô Pedro que me deu trabalho. E de repente ele olhando para Mateus, mais sisudo, judeu mais do que qualquer um, dizendo assim: quando eu chamei ele de Levi. E ele olhando para todos eles, e as memórias vindo, os bons momentos, os momentos em que eles se curvaram, em que eles se converteram de verdade. E agora, como homem, ele estava sentindo que aquele momento estava terminando. E o peso da amizade, o peso de ter amigos na hora da dor, vai chegando. E quando ele se levanta para sair, ele diz: fiquem comigo mais um pouco. Oh glória, aqui eu me apaixono por ele. Eu amo falar dele andando em cima das águas, como Deus, pisando. Eu amo ouvir ele na proa do barco, olhando para o vento e para o mar e gritando: acalma-te vento, aquieta-te mar. Mas eu me apaixono por ele aqui, quando ele diz: fiquem comigo um pouquinho. Ele está ensinando para a gente que tem dias na vida que não dá para enfrentar sozinho as lutas que nós vamos enfrentar. Ele está dizendo que tem momentos na vida que a gente precisa estar no meio da sociedade, que o ser humano é um ser sociável, e que toda depressão tem como ponto de partida o isolamento. Ele estava sentindo que se ele ficasse sozinho, as suas forças iriam esmorecer, e ele terminaria aquela noite vencido. E ele me mandou trazer aqui essa mensagem para esta igreja que é poderosa e linda, para este tempo de restauração. Num tempo em que o nosso cristianismo está tão banalizado e a nossa fé está tão prostituída, no momento em que os crentes são tão donos dos seus narizes, em que caminham hoje muito bem abastados, não dependem de nada e nem de ninguém. No momento em que os crentes do século 21, antes de virem à igreja, pegam o jornal de Brasília e veem qual é a melhor programação da melhor igreja, para ver onde é que vai estar o melhor pastor, para ver onde é que vai estar o melhor cantor, e fazer assim a sua noite de entretenimento. E terminam as noites voltando para suas casas, e não há mais comunhão entre nós. Um não vive mais pelo outro, um não vive mais com o outro. E o sentido igreja tem perdido a sua essência. É cada um por si. Se você fechasse os olhos agora e lembrasse do último culto na sua congregação, e tentasse lembrar quem é que estava sentado à sua esquerda e à sua direita, provavelmente você não vai se lembrar. Pior, se você tentasse lembrar qual é o irmão que há muito tempo não te cumprimenta com a paz do Senhor, você também não vai lembrar. Satanás soprou no nosso meio um espírito de divisão, e é um lutando por si próprio. Que Deus essa noite venha
mas venha nas asas do vento do Espírito, agarrar pelo chifre esses demônios que nos separam, esfregue o focinho deles no chão, porque a igreja que Jesus Cristo vem buscar não é uma igreja isolada, não é a igreja A, B, C ou D. Ele vem buscar um corpo místico, sagrado, santo, poderoso, cheio de graça e cheio de glória. E eu profetizo que depois dessa noite você vai voltar para casa com um amor tão grande, mas tão grande pela sua fé, que você não vai conseguir mais passar um dia sem pegar o telefone e ligar para pelo menos 3 irmãos e dizer: como é que vai você? Como é que está você? Olha para o irmão da esquerda, o da direita, você sabe o nome dele? Se apresenta para ele, pega na mão dele e diga: prazer. Tem gente que nem para fazer isso presta, raça ruim. Obedece o pastor, vai lá. Já aproveita e pergunta qual é o endereço dele. Agora para mim, diga: para quê, pastor? Vai, pergunta para mim para quê? Pergunta com mais vontade. Porque Deus, se fizer tudo que eu estou sentindo aqui no coração, nessa noite vai ter gente que vai perder o rumo de casa, e você vai ter que conduzir eles para a casa deles, porque hoje você escapa de um raio, mas não escapa da glória de Deus que vai descer sobre a sua vida. A glória! Não bastasse ele pedir para eles sentarem. Eu imagino todo mundo sentando sem entender nada. Ele olha para eles, e para não ficar como um bobo sentado na mesa e só pediu para eles sentar olhando para o outro, ele deu uma ideia linda, e ainda bem que ele teve essa ideia. Ele olha para eles e diz assim: vocês podem cantar uma música comigo hoje? Isso não te toca? Você sabia que Jesus era cantor? Você sabia que ele cantava? Olha que coisa doce. Meu Deus, por que pecaram não escrevendo a música que ele cantou aqui? Eu ia gravar ela. Ia, Rubenita? Ia, coral. Nós íamos gravar essa música, porque foi a música que ajudou ele a encarar o Getsemane. Foi a música que ajudou ele a encarar uma noite de perversidade, uma noite de imoralidade feita contra a vida dele, uma noite em que ele foi exposto a todo tipo de injustiça. Foi essa música. E eu imagino ele cantando uma música com eles, enquanto o homem Jesus canta, o Cristo que está dentro dele diz assim: funciona. E ele olha lá para o céu e diz: ei, pai, funciona. O Cristo que está dentro dele: funciona o que, filho? Funciona aquilo que nós falamos para Salomão. O senhor lembra? Salomão estava escrevendo lá na mesa dele, triste, angustiado, estava com um nó na boca do estômago, ia enfrentar reinos, não sabia como vencer a luta, e como ele estava aflito, nós inspiramos ele assim: Salomão, está passando por vales, canta uma música, Salomão, porque quem canta faz o seu espírito brilhar, faz a sua alma voar. Todo aquele que canta torna-se poeta, todo poeta é sensível, e toda pessoa sensível percebe que nesse ambiente, embora a gente não possa ver, Deus está aqui. Os pés dele estão no centro dessa igreja, e a face dele está diante dos serafins, que estão cantando hoje: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda Brasília está cheia da sua glória. E se tem alguém que concorda comigo, dá um grito para acordar a cidade inteira, galera. Ele estava falando sobre louvor. Está falando sobre o quê? Não ouvi? Ele está falando com você. Pastor, mas eu não tenho a voz bonita. Quem foi que disse que tem que ter a voz bonita para cantar? Salmo 150, último versículo. Todo ser que deve fazer o quê? Tem alguém respirando do seu lado aí? E essa pessoa está com essa boca travada até agora, por quê? Essa boca de aço, segura aí, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Isso aqui não é missa. Você esqueceu que Jesus te tirou daquele cristianismo falido e morto, onde você entrava numa igreja e tinha que ficar triste, parado, em depressão, porque a imagem do seu Deus estava lá pregada em uma cruz. Procure Ele nessas paredes e você não vai encontrá-lo. Aqui está uma igreja que sabe que Ele vive. E se Ele vive, reage. Depois que ele canta um hino, termina a música,
já não tendo mais o que falar, eles estão indo: Senhor, podemos ir dormir agora? E ele: gente, só mais um pouquinho. O que o Senhor quer da gente? Vocês podem orar comigo um pouquinho? E eu imagino um cotovelando dizendo assim: o que ele está pedindo? Diga para o seu irmão: o que ele está pedindo? E ó, Jesus, vocês podem orar comigo um pouquinho hoje? Quando eles foram falar com ele: só pode ensinar a gente a orar, ele ficou bravo com eles. Por que vocês querem aprender a orar se eu estou aqui? É porque os discípulos de João sabem orar e nós não sabemos. E ele ensinou para eles o Pai Nosso. Mal sabia ele que 3 anos e meio depois ele ia precisar da oração deles. E ele, como homem, chamou os seus amigos e disse: orem comigo um pouquinho. Oh glória! Ele está mais vazio de Deus do que nunca. Ele está 100% homem, precisando de alguém para interceder com ele. E eles dizem: vamos orar aqui, Senhor? Ele diz: não, hoje eu quero que vocês orem comigo no monte. E eu imagino um olhando para o outro: aonde? Pergunta para o seu irmão: aonde? Ele dizendo: no monte. Pergunta: por quê, pastor? Porque o monte era o lugar secreto dele. Ele ia sozinho para lá todo dia. Ele não aceitava que ninguém ia para lá com ele. Toda vez que terminava uma cruzada, um milagre acontecia, eles iam dormir e ele ia sozinho orar. Nesse dia ele disse: vocês podem orar comigo um pouquinho? E eles se sentiram a última bolachinha do saquinho. Vamos orar com o nosso mestre hoje, ele está precisando de oração. Meu Deus, que palavra eu falei agora? Deus precisando de oração. É Jesus ensinando que não existe grande demais na igreja. Não existe ministério tão poderoso que não necessite de oração. Não tem ninguém que seja, talvez o 4º membro da Trindade, um vice-deus, não sei qual é o nome que colocaram, que uns dias, mais cedo ou mais tarde, não vai passar por um vale tão profundo, que você vai sentir as suas forças se exaurirem. E nesse momento é que mostra-se a verdadeira riqueza que nós temos, que com certeza não é um nome, não é a posição, não é a casa onde moramos, mas sim os amigos que nos entendem e que dispõem de uma noite para orar conosco. Oh glória! E quando eles chegam no jardim, ele vira para contar os 12, só tem 11, pastor. Um saiu para negar ele, para vender. E os 11 dobram o joelho. E como eles nunca tiveram feito aquilo, um está cotovelando o outro, dizendo: como é que a gente vai orar? A cotovelando o seu irmão, como é que nós vamos orar aqui? Nunca fizemos isso. E eles põem a mão um com o outro, inclinam a cabeça e começam a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em. O coração dele sacode no peito. Porque os momentos que vêm serão momentos de tentação na alma. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. A oração deles não durou 1 minuto. E quando ele está querendo começar a introdução da oração dele, ele olha e ouve o silêncio e diz: gente, não pode orar nem 1 hora comigo? A minha dor é tão grande que eu preciso de uma intercessão de pelo menos 1 hora. E eles não conseguem orar com ele. Quando ele vê que o negócio está apertando, ele levanta, bate no ombro de 3, Pedro, Tiago e leva eles para um canto aqui e diz: meninos, para vocês eu posso contar. João, você conhece meu coração, você escutou a batida do coração. Pedro, você me conhece na intimidade, porque meu pai revelou a você que eu sou o Cristo. Tiago, você sempre foi um evangelista de primeiro mundo, e você pediu para sua mãe vir falar comigo que você quer sentar à minha direita, não é? Quando eu entrar no reino. Então para vocês eu posso contar. Pois não, Senhor. Eles estão esperando uma revelação profunda. Eles estão esperando que ele fale que o reino vai ser imposto, que alguma coisa sobre-humana vai acontecer. E quando ele libera a palavra, diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Eu queria ser um passarinho naquele lugar, para olhar para a cara dos 3 e ver um olhar para o outro e dizer o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo que está com medo da morte, é isso? Mas não foi ele que venceu a morte de Lázaro, não foi ele quem venceu a morte do filho da viúva de Naim, não foi ele que venceu a morte da filha de Jairo.
Ele está com medo de ser preso. Não foi ele que saiu por inúmeras vezes no meio dos soldados e foi embora. O que é que está acontecendo com ele? E o herói deles, o Superman deles, mostra para eles uma criptonita. O herói deles mostra para eles que ele tem um vilão forte demais, e ele está passando pelo vale. E eles juntam as mãos e oram o Pai Nosso de novo. Mas foi só mais um minuto. Quando Jesus ouve o silêncio, ele levanta, atravessa aquele jardim e entra dentro do jardim das oliveiras, o Getsemane. Quem já foi a Israel sabe do que eu estou falando. Pense num lugar pesado, pense num ambiente feio. As árvores estão lá até hoje, não morreram. É um fenômeno da natureza. Tem quase 3.000 anos aquelas oliveiras. Se entortaram inteiras. Parece que você está entrando num jardim daqueles de bruxa, daqueles de histórias lúdicas. Parece que você está entrando num lugar, num ambiente carregado de mal. Mas as árvores estão ali. Elas se torceram, elas se entristeceram, porque elas ouviram a oração dele. Quando ele entra sozinho dentro daquele jardim, sozinho aqui como homem, mas em espírito, haviam 2 reinos diante dele. Haviam 2 grupos invisíveis naquele jardim, senhoras e senhores. Um regido pelo Deus eterno, e o outro regido pelo seu arqui-inimigo Satanás. Deus e o diabo fizeram um acordo naquele jardim, naquela madrugada. Chegaram ao seguinte acordo: ninguém interfere. Eu não ajudo e você não atrapalha. A escolha é dele. A escolha é dele. E os discípulos estão do lado de fora, ouvindo o que vem a seguir. E o que vem a seguir é dolorido demais, porque eles escutam a alma dele gemer, escutam ele no momento de dor gritar assim: se possível for, passa de mim esse cálice. Eles escreveram isso, os evangelistas escreveram. Eles não estavam dentro do jardim, eles estavam do lado de fora. O grito foi tão grande que eles ouviram lá onde estavam, escreveram rápido. E houve um espaço de tempo. A Bíblia separa a oração dele com uma vírgula. E aqui nessa vírgula eu chorei. E eu perguntei: Senhor, por que o Senhor deu aquele grito? Por que o Senhor disse: se possível for, passasse para o Senhor aquele cálice? O Senhor estava com medo, é isso? O Senhor estava angustiado? O Senhor teve medo da morte? E eu ouvi um sim do céu. E ele disse: o meu lado humano chocou-se quando eu passei a minha mão na testa e vi sangue. Suar sangue não é normal. Estudando a ciência diz que uma pessoa só ocorre isso com ela quando, num ato único e raro, numa adrenalina muito forte lançada pelo corpo e um desânimo, uma dor muito hostil na alma, quando o corpo inteiro se desequilibra e o coração começa a bombear o sangue mais forte do que podia. O coração não suporta essa descarga de adrenalina e de emoção. Era para o coração dele ter explodido, era para ele ter tido ali um infarto no miocárdio, mas ele estava proibido de morrer de infarto, porque ele não sofreria tanto. Como o coração conseguiu bombear o sangue procura os pequeninos e diminutos vasos sanguíneos que temos pelo corpo até atingir o cérebro. Era para Jesus ter tido e sofrido um aneurisma, uma explosão em uma veia, era para ele ter tido um derrame. Mas ele estava proibido de morrer de derrame ou ter os seus dias com metade do seu corpo parado. Como isso não acontecia, vem um fato que é inusitado e a ciência diz que é raro. Como as veias conseguem bombear o sangue, elas não implodem. As veias incham e trincam, e o sangue vaza pela veia. E o sangue que vazou pela veia encontra os poros por onde sai o nosso suor. E quando ele passou a mão e viu o sangue, o lado humano dele desesperou. E ele gritou: se possível for, passa de mim este cálice. Para ajudar o lado divino dentro dele, fazia ele ver antes da hora toda a dor que ele passaria. Ele viu a cruz antes da hora. Ele sentiu a chibatada antes da hora. Ele sentiu os cravos nas mãos e nos pés antes da hora. E isso fez o corpo dele tremer, fez o corpo dele se desconjuntar. Pastor, e por que ele conseguiu ir até o fim? Oh glória!
é que o lado divino dele fez ele ver a cruz. E eu acho que, como todo ser humano curioso como ele deve ter esticado a cabeça espiritual para o outro lado. Ele quis ver depois da cruz. E quando ele olhou lá atrás da cruz, onde ela batia sombra, ele enxergou você. Ele enxergou essa igreja reunida aqui. Ele viu a gente aqui com os nossos erros, defeitos e pecados, mas pelo menos estamos aqui. Ele viu a gente passar anos e anos a fio servindo a Satanás, a demônios, mas ele viu que nós permanecemos aqui. Ele viu que tem gente aqui que teria todos os motivos do mundo para dar um tiro no ouvido, porque viver para ele não é vida, é uma sobrevivência hostil. E mesmo assim a pessoa diz: eu sei que o meu Redentor vive. Há 43 dias e 9 horas antes, eles escutaram ele gritar: se possível for, passa de mim este cálice. E o coração deles tremeram. Mas na sequência eles se apavoraram. Pergunte por quê? Porque eles escutaram um outro grito, um grito de vitória. Ele ergueu a voz no meio daquele jardim e disse: todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Seja feita a sua. E o que vem a seguir é muito mais fabuloso. Pergunte por quê? Eles são acordados de susto, porque é ele quem acorda. Acordem, não puderam orar nem um minuto. Eles estão assustados. Dizem: Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu é que a carne é fraca, mas o espírito é forte. O que o Senhor quer dizer como isso? Eu imagino dizendo: olhem para mim, vocês lembram como eu entrei aqui dentro? Como assim, Senhor? Como é que eu entrei dentro desse jardim? Eu imagino dizendo: o Senhor entrou assim, sorumbático, com medo, ombro caído, falando com Pedro, Tiago e João, e só os três dizendo. Ele disse que estava angustiado. Agora olha como é que o Senhor sai do jardim. O Senhor sai poderoso, sorridente, corajoso. O Senhor saiu, não é o mesmo homem que entrou ali dentro. E eu imagino ele dizendo: sou o mesmo sim. É que eu entrei ali dentro e eu vi o meu destino, eu vi a minha dor, mas eu vi o meu prêmio. Eu vi a cruz, mas eu enxerguei depois da cruz. E o que vem depois da cruz faz-me valer a pena. Não tenho medo, eu entrego a minha vida quantas vezes for, só para ver a igreja reunida na Batista Central em 2009, dando um grito de glória para assustar o inferno inteiro. Oh, aleluia! Mão direita para cima, por favor. Agarre o ombro dele ou dela com carinho e respeito. Agarrou? Mas vai lá, descruza esse braço, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Diga: você está entendendo o que o pastor está pregando? Diga: Deus quer restaurar a nossa fé. Diga: foi por você que ele encarou aquele jardim. Fala: reage. 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 Cadê os adoradores aqui? Deixa eu ouvir o grito de vocês. Reage. Satanás não tem medo de homem e mulher bonitinho. Ele não tem medo de homem engravatado e nem de mulher muito bem vestida. Satanás não tem medo de nome poderoso e nem de posição financeira. Satanás não tem medo porque você trabalha no alto escalão do governo. Isso não intimida. Mas quer ver o diabo sair correndo? É você colocar um par de línguas estranhas nessa sua boca aí. É você reagir num culto como esse. É você deixar o seu corpo vibrar com a presença de Deus nesse ambiente aqui. Ah, pastor, o senhor vai me dizer que o senhor é daquela turma dos emocionalistas. Fale o que quiser, seu infeliz congelado que devia estar congregando lá na Sibéria. Acontece milagre quando você chega na igreja. Cai neve em cima de você. Isso aqui é uma reunião de gente que adora um Cristo vivo. E quem adora Ele é fervoroso na alma. É fervoroso na alma. Oh, Jesus. 43 dias, 8 horas e 45 minutos depois, eles estão vendo ele marchar por um canto. Então, por que o senhor está descendo por aí? Ele diz: porque os inimigos estão vindo por aqui. Mas senhor, não tem que ser o contrário, a gente não tem que fugir do inimigo. Ele diz: não, eu estou preparado. E na curva de uma esquina daquele morro, quando ele vê, tem 600 homens sendo liderados por Judas. E um dos evangelistas conta uma história incrível. Diz que antes deles chegarem perto dele, ele de longe se antecipa e grita: a quem buscais?
E eles tremem diante da voz dele e dizem: ah, Jesus. E ele diz: sou eu. Quem já leu esse texto na Bíblia? Quem lembra o que aconteceu na hora? Quando ele disse sou eu, o que aconteceu com os soldados? Caíram para o chão. Pergunte a mim, por quê, pastor? Porque ali ele liberou uma palavra divina. Ele falou com aqueles homens com a mesma autoridade que Deus falou com Moisés lá no monte. Senhor, quando o faraó me perguntar quem que mandou, eu digo quem? O Senhor ficou de pé no trono e disse: diga, faraó, que eu sou, te enviei lá. Eu sou o que sou. Quando perguntaram a Jesus, ele disse: sou eu. Saiu a palavra do Deus que derrubou eles no chão. O que eu acho interessante é que todo bandido, quando vê os policiais caídos, sai correndo, não é? Ele correu para cima deles e ajudou a levantar. Levanta Malco. Malco é o soldado que Pedro arrancou a orelha. Levanta Judas. Oh Judas, oh Judas, que não entendeu. Quando ele dá um beijo no rosto de Jesus, Jesus segura ele e diz assim: amigo, amigo, o que tem que fazer faz rápido. Judas não entendeu. Ele estava dando uma deixa. Ele estava dizendo: não importa o que está acontecendo, eu te entendo. Você é ser humano, você não é anjo. Eu te entendo, eu entendo as suas fraquezas. Não faz besteira. Mas Judas era arrogante demais para se arrepender. Era arrogante demais para reconhecer que estava errado. Preferiu se matar. Pobre Judas. Colocam sobre as suas mãos os seus pés grilhões, esbofeteiam o seu rosto, levam ele para uma noite de julgamento. E os que podem saem correndo atrás para ver o que aconteceu. Aquele grupo de quase 500 pessoas que estavam ali em Atos 1 assistiram em loco a entrada dele no palácio de Herodes, e do lado de fora ouviram pelas janelas abertas o discurso de Herodes e viram que Jesus venceu. Eles acompanharam de lado, vendo Jesus sair do palácio de Herodes, passar pela mão de Anás, Caifás, e voltarem entre eles, depois ser levado ao palácio de Pôncio Pilatos. E no palácio de Pôncio Pilatos, a alma deles se curvou. Porque depois do diálogo, Pilatos não encontra nele mal nenhum. E então ele faz com que os ânimos dos judeus sejam acalmados, através de um ato de tortura que só Roma tinha. E Roma só usava com os judeus esse ato de tortura. Eles jamais usariam com nenhum povo da terra, somente com os judeus. Pergunte por quê? Judeu não se curvava diante de Césares. Judeu não se curvava diante dos reis de Roma que pensavam que eram Deus. Nenhum judeu jamais se curvará diante de outro Deus. E como eles não se curvavam, Roma mandava chicotear, mas os judeus eram fortes. Seguravam aqui na marra, onde eles eram colocados em um tronco, e sustentavam o corpo, até que 40 chibatadas eram dadas nas costas. Aí Roma criou um método de tortura só para os judeus. Vão tomar sim, porque era lei instaurada. 40 chibatadas, ou uma quarentena menos uma. Essa uma era dada, 39 chibatadas eram dadas no lugar das 40, porque se passasse mais de 40, era perigoso a pessoa morrer. Então quando contavam 39, alguém vinha, agarrava o carrasco e tirava ele, porque ele estava com a adrenalina solta. Mas para os judeus criaram um chicote de 12 tiras, chamado azorrague. Qual é o nome do chicote? 12 tiras de couro com peças de ferro e ossos de carneiro quebrado. Na primeira chibatada dada nas costas dele, 12 buracos se abriram e o sangue começou a descer. Nenhum judeu suportaria, nenhum ser humano suportaria mais do que 10 chibatadas em pé ereto. A alegria dos romanos era a 11ª chibatada, que era comemorada com gritos e pulos. Pergunte por quê? Na 10ª chibatada, o corpo dos judeus não suportavam e pendiam. A mão que estava com o braço encurvado se retesava. O corpo caía. O carrasco não parava para medir onde estava batendo. A 11ª chibatada era para pegar nas costas, mas não pegava. Pegava no ombro, pescoço e no rosto. E quando isso batia, quando isso acontecia, todos os judeus que ali estavam presos gritavam e urravam e falavam palavrões. Na 11ª chibatada não houve festa, porque como uma ovelha muda, ele permaneceu.
o rosto foi deformado, orelha, parte da sua orelha foi arrancada, seu pescoço foi aberto, e mesmo assim ele suportou em silêncio. E um dia eu questionei por que o Senhor ficou em silêncio, Deus, naquele dia. Ele disse: para que meu povo pudesse me glorificar para sempre, para que não houvesse silêncio numa reunião como essa. Isso aqui não é um velório, isso aqui é uma reunião de gente que sabe que o seu Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai, está olhando aqui para baixo, dizendo: se mandar glória para cima, eu mando glória para baixo. Depois de 39 chibatadas, ele está desmaiado. O corpo humano com 6 litros de sangue tem agora apenas 4,5 litros. Ou 4 litros, de 1,5 litro a 2 litros de sangue ele perdeu naquela carnificina. Os discípulos do lado de fora do muro só viam o sangue voar pelo céu. E isso não é uma metáfora. Eles estão em Atos capítulo 1 olhando para aquele que eles viram desmaiar. Embrulharam o corpo dele num pano para não morrer de esgotamento. De manhãzinha, Pilatos, que não conseguiu dormir à noite, sentado na mesa, tentando tomar o café da manhã, vem a esposa dele massageando seus ombros e diz: Pilatos, que você tem? Ele diz: Cláudia era a mulher dele, Cláudia a prócora, tem um menino aí, um judeu. Que menino inteligente. Eu mandei bater nele, ele não abriu a boca dele. E Cláudia diz a ele: meu amor, eu não me misturo com assuntos de governo, mas essa noite eu sofri por causa dele. Por quê, filha? Porque Deus gritou comigo dizendo: esse homem é justo. Esse homem é justo. Ele é justo. Atormentado, Pilatos vai para a sacada do seu palácio e grita aos judeus: é Páscoa, e na Páscoa eu tenho direito de dar o salvo-conduto a um bandido. Ele pegou o pior deles, Barrabás, e colocou na frente deles e mandou acordar Jesus, que veio sem comer a noite anterior, sem tomar café de manhã, fraco, debilitado, sua cor tinha mudado, 460 cortes no corpo. E ele diz: eis aqui os dois, um deles será crucificado e outro solto. Quem é que vocês querem que eu solte? E as 30 moedas de prata que Judas jogou na entrada dos sumos sacerdotes e foi se enforcar, foi usada para comprar a multidão. E a multidão gritou: crucifica Cristo, solte Barrabás. Pilatos lava as mãos, e enquanto ele lava as mãos diz: caia sobre vocês o sangue dele. Os judeus estendem o peito, esticam e dizem assim: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. E quando a gente lê a história dos judeus no mundo, a gente fica triste quando vê um Hitler. A gente fica apavorado quando vê homens que sempre tentaram destruir a fé desse povo e sempre dizimaram eles. Choramos quando vemos Israel na sua diáspora ser esparramado pelo mundo, e nos alegramos em 1948, no dia 18 de maio, quando eles se transformaram em nação, graças a um voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Talvez por isso o Brasil é tão abençoado. Deixa eu dizer, eu amo Israel, mas não sinto pena deles. Eles pediram: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. É com muito pesar que eu digo isso, mas João falou: ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só quem é filho de Deus puxa a barriga, estufa o peito e dá um grito de glória para tremer as estruturas desse lugar. Está entendendo por que eles não conseguem pensar lá em Atos capítulo 1? Tudo isso vem à memória deles. 43 dias e algumas horinhas antes, eles veem os homens arrancarem aquele pano do corpo dele. Ai meu Deus,
Já tirou esparadrapo de uma ferida que não está curada? Dói. Imagine puxar um pano que cobria 460 feridas. Quando puxaram de uma vez, o corpo dele inteiro tremeu. O sangue começou a vazar por todos os poros. De onde ele estava, até a via da crucificação, até o Gólgota, que eu já fiz a pé, ele deve ter perdido mais meio litro de sangue. Foi por isso que a Bíblia diz que alguém pediu para um homem ajudá-lo a carregar a cruz, porque o corpo dele estava ficando sem força. Ele está morrendo e está ensinando a gente. Quando você for crucificado injustamente e nenhum dos seus irmãos te ajudar, nem que seja um estrangeiro, mas a cruz você leva ela até o fim, não deixa para trás. Aguenta o tranco, crente. Aguenta. Se é uma semana de restauração, vamos restaurar algumas coisas na nossa mente. Que porcaria de evangelho fajuto é esse? Que faz você vir à igreja só por causa de bênçãos, que te faz olhar para Jesus como se ele fosse um empresário, como se ele fosse um banqueiro, como se ele fosse um agente matrimonial, como se ele fosse o exterminador do futuro, pronto para matar os seus inimigos. Esse cristianismo não é o meu. O cristianismo que eu tenho na Bíblia é um cristianismo de dor, é um cristianismo de preconceito, é um cristianismo que faz as pessoas não amarem a gente, porque nós estamos nadando contra a correnteza, estamos andando na contramão da avenida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que esse espírito de enganação que faz a gente pensar que o evangelho foi aceito no Brasil seja arrancado do nosso meio. Não, pastor, olha quanta gente nas igrejas. Quem diz que isso é avivamento? Eu não vejo avivamento em multidões. Eu estou cansado de multidões. Eu prego para multidões todos os dias, e sabe o que eu vejo? Um povo que do jeito que vem volta, um povo que vem só para buscar, e quando não recebe o que querem, trocam Jesus por um quimba de cigarro fumado. Eu quero que Jesus Cristo dê esse corpo saúde. E com certeza, obesidade mórbida no corpo não é saúde. Esse crescimento é estranho. É estranho. Eu tenho firmeza nos meus pés, porque estão firmados na rocha. Nada me tira da fé, nada abala o meu cristianismo, nada. E eu já vi de tudo e um pouco mais. Mas por favor, se você é como eu, não pense em você, não seja egoísta. Pense na geração que está vindo. Pense nessa criança que está andando pelo corredor. Pense no filho que você deixou em casa. Eu tenho estrutura, eles não. Eles não têm profundidade. Os nossos cultos não têm mais profundidade. As mensagens não têm profundidade. São mensagens de cunho psicológico, são mensagens de autoajuda. E você quer autoajuda? Não vem à igreja. Vá numa banca de revista e compre um livro do Dr. Laí Ribeiro, 47 razões porque mesmo sendo vesgo eu sou bonitinho. Vá lá, compre isso. Eu não venho à igreja para receber uma autoajuda. Eu venho à igreja para reconhecer que eu sou um miserável pecador, e que sem Cristo eu não sou ninguém. Eu venho à igreja para agradecer. O meu nome está escrito naquele livro. O seu nome está lá. Então dá um grito de glória, encanta esse ambiente. Restaura a nossa fé, Senhor. Restaura. Ah, que época difícil, Ricardo. Hoje, para eu ser convidado para pregar num grande movimento, eu tenho que mandar currículo. Fui pregar num ambiente um dia desse. Tive que mandar meu currículo, quantos idiomas eu falo, quantos livros eu escrevi, quais foram as universidades que eu estudei. E eu cheguei num evento para pregar mais de 100 mil pessoas. De brasileiros só tinha eu e mais um. E quando apresentaram, leram aquele currículo inteiro, como se isso desse ao homem gabarito, como se isso fosse credencial de glória e graça divina. E quando ele falou tudo aquilo, encheu meu coração, porque o homem é vaidoso, é besta, né? Aquilo encheu meu coração. Eu olhei aquela multidão e disse: eu vou arrebentar hoje. Oh meu Deus. Era no nordeste do país. O pastor chamou um pastor ancião para fazer uma oração por mim. Graças a Deus por aquele homem. O baixinho só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ele agarrou o microfone e disse: Senhor, está aqui, Senhor, esse vaso caiado, esse homem de barro, que não tem nada dele se o Senhor não mandar. Na oração dele, eu não sei se você crê,
em interferência divina, em visões. Sumiu a voz dele, e eu fui transportado de onde eu estava para um outro ambiente. E no outro ambiente, Deus me mostrava um irmão da minha igreja, o irmão Ovídio Ramos, um presbítero, gordo, porque toda assembleiana é uma bênção, cemitério de frango, aquela coisa aqui redonda, gravado pelo meio da barriga, o óculos torto no rosto, porque o irmão Ovídio tinha um óculos perneta que só o sangue do cordeiro, não tinha quem trocasse o óculos dele. E eu falei: senhor, o que o senhor quer me dizer? O senhor diz: lembra do Ovídio? E eu me lembrei, quando garotinho, indo nos cultos que ele dirigia no salãozinho, era 2x4, e eu me lembrei dele tentando ler a Bíblia, porque ele era analfa de pai e beta de mãe. E vamos ler no livro de Êxodo, no livro de Genésio. Um dia ele se empolgou e disse: hoje nós vamos ler no livro da profeta Joana. Alguém gritou: irmão, de que profeta é essa? A profeta que o peixe engoliu. Não discuta. O velho tem quase 100 anos de idade, vai discutir o quê? E eu, molequinho, sentava atrás de uma pia de cozinha, eu e o Elias, um amigo que hoje é obreiro. A gente é só para dar risada dele. E um dia, ele com essa irreverência dele, ele disse: Deus falou comigo hoje. Abramos a Bíblia no livro do profeta Albuquerque. Irmão, que profeta é esse? Eu e o Elias, a gente rachava o bico de rima, ria que dava. Naquele dia nasceu a minha chamada. Ele não conseguiu falar o nome do profeta, mas ele conseguiu falar de cor a oração do profeta. E ele disse: esse profeta disse assim: aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Aquilo entrou no meu coração, e Deus disse: a oração desse profeta de antigamente sustenta a igreja do século 21. Eu profetizo que Deus vai te avivar. Profetizo que Deus vai te tirar desse marasmo espiritual. Eu profetizo que esse ano de 2009 o Senhor vai te tirar dessa UTI espiritual, onde você está em coma. A igreja está em coma. A igreja tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não caminham. Eu profetizo que o Senhor vai te dar um choque. Eu profetizo sobre a sua família. Eu profetizo que o vento norte vai levantar e ir embora, porque o vento norte só traz gafanhotos e poeira. Vai vir um vento sul, vai soprar sobre o jardim de Deus. A igreja vai voltar a prosperar. Quem crê nisso, reage! Se você é pentecostal, deixa Jesus te tocar, deixa, vai lá. Desperta-te, igreja. Desperta o Espírito que está em ti. Chuta a tumba. Arranca a pedra. A igreja que Jesus vem arrebatar é uma igreja inteligente, é uma igreja rica, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo, possuída com os dons da graça. No alto da cruz, 43 dias antes, eles veem ele ser crucificado. Pregos de 15 centímetros. Não 3 pregos, mas 4. Um para cada mão. Um para o primeiro pé e o outro para fixar o pé sobre o outro pé. Não crucificado de forma ereta, mas crucificado de uma forma estranha. O seu corpo pendido para a direita, encurvado, para aumentar o suplício e a dor. O dia que eu li isso, a minha alma se angustiou. Jesus tinha que ter morrido primeiro do que qualquer outro, por causa da noite anterior, por causa do peso da humanidade dos pecados.
Ele levou 3 horas para morrer. E foi aqui que eu disse: Jesus, eu não valho nada. Ele poderia ter morrido em meia hora. Sabe por que ele não morreu? Para cumprir a lei. A lei dizia que carne sufocada não prestava para sacrifício. A morte na cruz era um suplício para que a pessoa não conseguisse respirar. A posição envergada, os braços, os omoplatas apertavam o pulmão. O pulmão apertado não tem como respirar. Era para ele ter morrido meia hora antes, ou 2 horas e meia antes, nas primeiras meia hora da cruz, de asfixia. Mas toda vez que ele ia ficando sem oxigênio, sabe o que ele fazia? Ele arrumava força nas mãos e pegava no prego. Ele arrumava força nos pés, com cuidado para não tirar o pé da cruz, não vazar o prego que estava sobre os pés. Ele arrumava força onde não tinha, encostava as costas na cruz, que não era lavrada, era cheia de ferpas e farpas, que cada vez que ele encostava as costas na cruz, as ferpas entravam dentro do seu corpo. Ele só morreu porque chegou uma hora que o corpo dele não tinha mais força, porque o tétano e as câimbras carcomiam o corpo dele. 43 dias antes, eles olharam no alto da cruz e viram ele machucado. Num certo momento, num desvairo, ele olha para o céu e grita. Quando o semblante faz um ar de felicidade, o semblante na hora cai com um semblante de terror. Um soldado aqui embaixo grita à multidão: ele está chamando Elias, ele está chamando Elias. E o soldado repete para todo mundo ouvir o que ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, orando em aramaico. Eu perguntei a ele: por que o senhor orou em aramaico? E ele disse para mim que se eu falasse na língua que eles entendessem, os poucos que estavam do meu lado aos pés da cruz tinham fugido. Se eles ouvissem eu falar que Deus tinha me abandonado, eles iam dizer: se Deus abandonou o filho, vai abandonar a gente também. Eu pensei neles. Quando eu chegar no céu, eu quero dar um beijo nele. Obrigado, Jesus. No alto da cruz ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Nesse momento o diabo desce naquele lugar. Veio uma penumbra sobre o meu Cristo. Ele se sentiu vencido por um tempo, seu semblante descaiu. O golpe de misericórdia vem do inferno. O bandido da esquerda grita: tu não és aquilo que você diz que é, sai da cruz, tira a gente. É o diabo dizendo: morre por eles, morre por esse povo que não dá valor em ti, morre por eles que só querem os seus bens, só querem a sua cura, só querem o pão multiplicado. Morre por eles. Foi o pior momento, e a maior dor que Jesus sentiu na cruz foi esse momento. Só que para fazer valer a pena, o Espírito Santo entra no coração do bandido da direita, e o bandido da direita compra a briga. Ele estica o pescoço para atravessar o corpo de Jesus e olhar no outro que estava do outro lado e diz: é amigo, deixa o homem em paz. A gente está aqui porque a gente merece, ele não. E como ele esticou a cabeça para falar com o outro do outro lado, quando ele olhou para Jesus, ele viu em cima da cruz de Jesus uma coisa que não tinha na cruz deles: um presente de Pilatos, escrito em 3 idiomas: hebraico, latim e aramaico. Rei dos judeus. Quando o homem leu aquela palavra rei, o Espírito Santo entrou. Pum. E o bandido na cruz olhou para ele e disse assim: rei, ô rei, rei. Ele estava de cabeça baixa, vencido, corpo tremendo, tétano, dor, cãibra. Rei, ô rei. Quando Jesus se atina, metade do rosto com o olho aberto, outra metade fechado, desgraçadamente destruído, e ele ouve a palavra rei. E ele olha para o rapaz: pois não, rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Pode olhar o seu Cristo agora e enxergar Ele sorrindo no meio da dor, no meio da cãibra, no meio das dores, no meio de todo o sangue, o olho fechado, o outro aberto, sem respirar, Ele dando uma gargalhada interna, dizendo: valeu a pena, alguém me reconheceu como rei. E Jesus gritou para todo mundo ouvir: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia. E andará na sua. Ele ergue a cabeça e olha para o alto céu, agradece ao Pai e olha para Israel, e despertou-os porque não sabem o que fazem. No momento de dor e de emoção, seu semblante desce e a morte se aproxima. Oh, hora crucial. Consegue imaginar a Dona Morte carregando a sua foice, o seu aguilhão, com as suas curvas, cercando a cruz, vendo o semblante de Jesus caído? Olha para ele caído, mas quando ela olhava para ele, ela não via o homem Jesus, ela viu o Espírito que estava dentro dele, o Cristo, o Deus eterno. Nietzsche é um mentiroso, filósofo alemão endemoniado, diz que o nosso Deus morreu na cruz. Se alguém puder encontrar com ele no inferno, diga para ele, viu? Diga: ele não morreu na cruz. Diga: quem morreu foi o homem, o pedaço de carne que foi gerado no corpo de Maria. Isaías explicou isso: eis que o menino nos nasceu, mas o filho se nos... O menino e o filho, o menino nasceu, o filho se nos deu. Quem nasce morre, quem é dado não morre, é devolvido. O menino, a carne, morre na cruz. Jesus abaixou a cabeça, mas o Cristo que estava dentro dele permaneceu de cabeça erguida, porque Deus não se curva para ninguém. A morte com a foice vai para o peito dele: vou te matar. Imagina ele dizendo: tenta, cai dentro, vem, me encara. E ela pega a foice, e quando ela bate no peito de Jesus, a foice quebra, e a morte perde o aparelhinho de brinquedo dela, o instrumentinho de tortura dela. Pastor, o senhor é maluco? Não, eu só leio a Bíblia e interpreto ela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paulo sendo assediado pela morte, quando a morte vem para perto dele, ao invés do baixinho de 1,5 metro, uma cabeça desse tamanho, manco de uma perna, meio caolho e careca, fugir, ele olha para ela e começa a rir e diz: ô morte, ô morte, cadê o seu aguilhão, ô morte? O aguilhão é a foice, cadê o seu aguilhão, ô morte? E a morte deve ter abaixado a cabeça: eu perdi o meu aguilhão lá no peito daquele nazareno na cruz. E Paulo grita: tragada foi a sua vitória, morte. Morte, a vitória pertence a Deus. Ele ergue a cabeça e fala com seu pai: consumado está, consumado está. Nas suas mãos. Ouviu morte, ouviu Satanás, ouviram demônios? Não é na mão da morte, é nas tuas mãos, Pai, porque todos pecaram e destituídos estão da... A alma que pecar essa, o salário do pecado é a... Pois Deus, Pai, cumpri a lei, não pequei, não posso morrer, a morte não pode me matar, eu mereço viver.
mas eu troco de lugar com eles. Se todos têm que morrer, eu troco de lugar com eles. A minha vida eu dou pela morte deles. Eu morro, mas eles vão ter vida eterna para sempre. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. Expirar é fazer assim, ó. O Cristo que estava dentro dele saiu. O Jesus homem morre. Quando o Cristo está saindo, ele olha para baixo e diz assim: ô Jesus, fica tranquilo, daqui 3 dias eu volto para te pegar. Não entendeu? Vou repetir. O Cristo sai e conversa: Jesus, calma, não se sinta abandonado, daqui 3 dias eu volto para te resgatar. Ai, Jesus, está pronto agora? Olha para o seu irmão, pergunta para ele: você é cardíaco? Se for, já ora pelo seu irmão, que eu não vou parar para levar ninguém para o hospital aqui. Respira fundo, aperta o cinto, porque nós vamos decolar agora. 3 dias depois, a morte procurou aqui, ali e acolá, e o espírito dele não achou. Voltou para o inferno e com Satanás dialogou. Eu perdi, não sei para onde ele foi. É sábado, o relógio vai virar 00:01 do domingo. É o 3º dia. É hora de reconstruir o templo. O inferno é tomado por uma claridade. E lá vem ele, andando pelas tumbas do inferno, se aproximando do trono do diabo que está do lado da morte. Ele não dialoga, ele só vai e estende a mão: me dê o que é meu. Alguém tem chaves aí? Tem chaves, um molho de chaves. Alguém tem? Por favor, aqui tem. E Jesus tira a chave da morte Quando ele tira a chave, o diabo põe a mão na cabeça. Pergunte por quê. O diabo já vai explicar. Mas Jesus está indo embora. Ele abre o olho: ô Nazareno, não esqueceu nada para trás? O quê? Gênesis 3:15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Não vai pisar na minha cabeça agora? Eu imagino Jesus olhando e dizendo assim: eu até que podia, mas por enquanto fica assim. Eu vou embora. E Jesus sai rodando a chave. Mas em breve, segura. Em breve o que, Nazareno? Em breve o que, Nazareno? Em breve o Deus de paz esmagará a tua cabeça debaixo dos nossos pés. Quer visitar o seio de Abraão comigo? Quer visitar o seio de Abraão comigo? Ele está na mão a chave do que? Da morte e do inferno. Ele pega a chave e antes de vir para a terra, ele vai às regiões mais baixas. Diz a Bíblia que ele trouxe consigo um cativeiro. Ele chega nas regiões mais baixas. O lugar chama seio de Abraão. A chave é universal. Todos os portões que estavam trancados, todos os quartos que estavam fechados, ela podia abrir. E ele chega num quarto, está escrito lá Daniel. Ele abre. Vambora, Daniel. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que envia anjos para fechar a boca dos leões. Vambora. Outra porta, ele abre, está escrito em cima Jeremias. Bora, Jeremias. Quem és tu, Senhor? Você é o vaso, mas eu ainda sou o oleiro. Vambora, Jeremias. Ele abre outra porta e lá dentro está Ezequiel. Vambora, Ezequiel. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que envia o rio de águas vivas e aquele que faça o meu povo atravessar a nado o rio da glória e do avivamento. Vambora. Ele chega no outro e abre um quarto que tem uma beliche, uma triliche.
Pergunta quem está lá. Ananias, Misael e Azarias. Conhece eles? Aqui eu estou vendo, irmão, diga, sabe quem é? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é, vambora meninos. Quem és tu, Senhor? Eu sou o quarto homem da fornalha de fogo. Vambora daqui, vambora. Vambora! Ele toca a porta e abre, vambora. Jacó. E lá vem Jacó mancando. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que fiz isso aí na sua coxa. Eu te deixei aleijado, mas mudei seu nome. É melhor ser um Israel aleijado do que ser um Jacó rejeitado. Eu profetizo que esta é a noite da restauração da nossa fé. Ele abre a porta do último, o defunto mais fresquinho. Ele abre a porta, esse eu não vou falar o nome não, vocês vão ter que descobrir. Ele abre a porta, ele está assim, ó. Está ajeitando a cabeça. Qual o nome dele? E ele diz, vambora, João. Segurei, porque esse agora é para tirar tatu da toca e sabiá do toco. Bora, João. Quem és tu, Senhor? Ô João, todo mundo pode perguntar, menos você. João, a gente é primo. João, você é o único batista da Bíblia. E o único batista da Bíblia é um batista pentecostal. Você ficou cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, João. Minha mãe encostou a barriga dela na sua mãe e você ficou lá. Está me reconhecendo não, João? Imagina João dizendo, Senhor, também desculpa, né? A última vez que eu te vi, o Senhor veio descendo lá à margem do Rio Jordão. E quando eu olhei para ti, eu vi um cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora o Senhor entra aqui com essa cara de leão da tribo de Judá. Só que é o quê? Como é que eu conheço o Senhor? Oh glória. Depois disso, olha para o seu irmão e diga, se ajeita aí agora. É madrugada. As mulheres estão lá sondando o horto. Pelo que eu entendo da Bíblia, os anjos, quando foram conversar com elas, teve uma que saiu correndo e não esperou ouvir os anjos, porque se desesperou e saiu procurando ele no meio do jardim. E quando Jesus viu que ela ia ter um infarto, ele resolveu aparecer para ela. E quando ele apareceu de longe, ela olhou para ele e disse assim, horteleiro, ô jardineiro, onde puseram o corpo do meu mestre? E ele olha para ela emocionado e diz assim, Maria. Maria! E ela olha para ele e diz assim, Rabonim, és tu? Sou eu, Maria. E ela vai correndo perto dele. Quando ela vai encostar nele, ele se afasta e diz, não me toques, Maria. Pega essa palavrinha e diga para o seu irmão, não me toques. Está pronto para voar em 2009? Está pronto para ver os seus inimigos sentarem na areia quente e ver Deus te colocar um banquete na frente? Está preparado para ver os terreiros de macumba fechar? Zé Pilindra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, ter que mudar da rua onde você mora? Está preparado para isso? Então olha o que Jesus me disse com essa palavra toda. O Senhor disse, avise meu povo que quem tem uma vocação grande na vida passa pelas 3 fases que eu passei. A primeira é a fase das hosanas. Qual é a fase? Pergunte que fase é essa? É quando Deus está te levantando. Todo mundo quer encostar em você, no jumento que você está tocando. Quer tocar no jumento, quer botar folha. Você vem entrando e o povo vai dizer, hosanas, hein? Hosana nas alturas. Esse é o homem que Deus levantou. Aí quando Deus te levanta, aí vem um monte de gente que não entende nada de chamada. Vem um monte de gente que pensa que é dono de tudo. E que quando vê alguém pequenino como você ser levantado, quer logo dar um jeito de te matar, porque vem em você um concorrente. Esses que te vêm como concorrentes são pequeninos demais, perderam a inspiração da chamada deles. Porque o que é deles, e o que é meu, e ninguém tira e ninguém toma. Nem o que é deles, nem o que é meu. E aí vão mandar você para o Gólgota, vão te crucificar. Quem tem chamada, se prepare para calúnias. Mão direita para cima, para eu terminar isso aqui. Faz um carinho nas costas do seu irmão. Carinho agora. Diga, tem chamada? Faz um carinho nela. Se prepare para as calúnias.
Se prepare para passar pelo vale da sombra da morte e sofrer mais do que sovaco de aleijado. Mas aguenta o tranco. Pastor, mas eu estou vendo Gólgota, vão me matar. Aguenta o tranco. Só conseguem te matar por 3 dias. É só 3 dias. Domingo da manhã está chegando aí. Está chegando o dia em que vão te procurar na tumba e vão ter que ouvir alguém dizer assim: não estão mais aqui. Eles já ressuscitaram. Eu profetizo que a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro. Quem pega, 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 pega para você, põe aqui, pega. Deixa eu ouvir um grito de glória a Deus aí, vai lá. De pé toda a igreja. Pegue na mão do seu irmão. Aí na manhã da sua ressurreição, quando Deus começar a te abençoar de novo, e 2 vezes mais do que antes, quando os inimigos verem que não tem força contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua chamada, ei, um pouquinho mais baixinho aqui, pequenino Jacó, escute. Homem tira o que o homem dá. O que Deus dá, dá para nascer um macho que tire. Quem tentar tirar o que Deus te deu, não viverá amanhã para debochar de você. Quando alguém tenta tirar daquilo que Deus te deu, eles estão dizendo que Deus errou. Pense em alguém que vai ficar irritado no céu, é Deus. Pode ser o profeta do rei e dizer: Senhor, esse homem não presta. Deus se levanta no trono, esmurra o braço do trono e diz assim: mas é para mim um vaso escolhido, e ponto final. Na manhã da ressurreição, pergunte o que acontece, pastor. Todo mundo vai querer te tocar, Ricardo. Todo mundo vai querer tocar e dizer: eu tive do seu lado, eu sempre acreditei em você. Aí vem um monte de mentira. Quando forem te tocar é a sua vez. Pergunte: fazer o que, pastor? De se afastar e gritar: não me toques. Ninguém mais me toca. Podem ter te tocado até antes da crucificação, mas depois da ressurreição, ninguém mais põe o dedo na sua vida. Ninguém mais tira os sonhos que estão na sua alma. Esse ano de 2009, peça a Deus para te dar força. Eu quero saber de longe o que Deus fez na sua vida. Deus vai levantar você, vai colocar uma coroa na sua cabeça. Deus vai fazer projetar o seu nome. Eu não estou pregando para um grupo de homens e mulheres que não tem o que fazer. Eu estou pregando para homens e mulheres que vão colocar Brasília de cabeça para baixo e vão implantar o reino dessa terra. Solte a mão do irmão, pegue ele pelo braço, traz ele perto. 43 dias depois, estão ele na frente dele. Estão olhando para ele, dizendo assim: é ele. A nossa esperança é verdadeira, a nossa fé é real, o nosso cristianismo funciona. Ele vai subindo para o céu, e ele arrastou um corpo de carne para o céu. Qual o corpo que ele arrastou para o céu? Não ouvi. Olha para o seu irmão e diga: para quê? Lembra que eu falei que Cristo, quando saiu de Jesus, disse: daqui 3 dias eu te busco. A tumba ficou vazia. Pergunte: para quê, pastor? O céu estava fechado para a gente. O homem estava proibido de ir para o céu. Ele teve que arrastar o corpo de carne, ressuscitado e não transformado, para o céu. Quando a nuvem ocultou ele, ele não apareceu aqui em cima no céu atmosférico, nem no céu cósmico. Ele apareceu no céu da plenitude da glória de Deus. Uma música bem bonita agora, tranquila, uma música de rei, entrada triunfal. O corpo de carne dele atravessa a dimensão do homem e para no portão de entrada do céu. Os anjos que guardam o céu para não deixar Satanás e os anjos caídos entrarem,
Quando percebem a presença dele, percebem que ele não é um anjo e também não é um demônio, se aproximam com a mão na espada para ver quem é ele. Quando olham no rosto dele, reconhecem ele. Ele não diz nada. Parado está, parado fica, e o portão está fechado. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Salmo de número 24. Os anjos que estão aqui, guardando o céu pelo lado de fora, começam a gritar com os que estão lá dentro: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão lá dentro vêm voando, vêm correndo, olham pelas gretas do muro, olham pelas gretinhas do portão e dizem: mas quem é este Rei da Glória? E os que estão do lado de fora levantam as asas e cantam: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Mais tranquilo aí, o portão se abre e ele arrasta o corpo de homem lá para cima. Quando o corpo dele pisa o céu, aquelas ruas douradas, o céu inteiro treme. Os anjos se curvam. Pela primeira vez, um corpo físico de carne e osso pisa o céu. Pastor, mas era um corpo diferente. Era um corpo diferente, mas era de carne e osso. Tinha cicatrizes. E ele comeu peixe. Ele atravessou a parede, mas comeu peixe. Não me pergunte que espécie de corpo é esse. É um corpo que será um presente para nós depois. Quando ele pisa o solo sagrado celeste, ele abre os braços, estende a mão furada e grita para o palácio: Pai, essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Recitando Zacarias 14. Quando os anjos e o próprio Deus enxergam as cicatrizes, Jesus atravessa o portão e para e diz: o portão fica aberto, porque eu vim aqui só preparar um lugar. Só vim preparar um lugar. A minha noiva já atravessa esse portão e entra aqui dentro. Ele vai entrando e vai estendendo as mãos, e o céu vai sendo moldado e brilhante. O corpo dele, por um momento, ele para. O corpo ressuscitado fica glorificado. Ele entrou com o corpo de carne. Puxa o braço do seu irmão e diga: de carne. Agora que ele já entrou, diga: agora que ele já entrou, ele pode ser quem ele era antes. Ele abre os braços. O cabelo da raiz para trás começa a ficar branco. A roupa de linho da terra desaparece e um linho celeste começa a cobrir o corpo dele. Daqui do ombro direito nasce um cinto de ouro que vai descendo, um cinturão de ouro, que fala sobre a sua divindade na eternidade. Os pés dele, que estava usando uma sandália romana, muda e começa a brilhar como o latão saída da fornalha. Os olhos dele, castanhos, vão ficando vermelho, cor de fogo, cor de ambar. E ele abre a boca e a língua dele se transforma numa espada aguda de 2 fios e grita: o rei voltou. Voltei, cumpri a lei, e eu decreto que todo homem que me aceitar como Senhor e Salvador ressuscitará no dia do arrebatamento, ou será transformado no arrebatamento e não mais vai morar na terra, vai morar aqui comigo no céu. Feche os olhos. A cidade ela é quadrada, vai do oriente ao ocidente. Cada casa daquela tem um nome. O seu nome está lá. Eu quero ser seu vizinho, Ricardo. Eu quero ser vizinho dos senhores. Quero todo dia de manhãzinha abrir aquela janela e dizer: valeu. Tentaram tirar o direito da gente entrar aqui, mas valeu. Satanás tentou, transformou, mudou, mas vencemos pelo Cordeiro e pelo sangue que ele venceu na cruz. Tem uma praça naquela cidade.
Tem uma árvore lá que dá 12 frutos por ano. Eu perguntei a Deus para que é esse fruto. O Senhor disse: ora, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Eu disse: por quê? E o Senhor disse: a igreja do arrebatamento terá um corpo diferente dos anjos, terá um corpo diferente dos homens da terra. Eu falei: qual é o corpo? O Senhor disse: terá o corpo que eu tive na ressurreição. Como assim? Um corpo que pode voar, que pode atravessar a parede, mas que pode comer peixe assado, que pode beber Coca-Cola e comer picanha. Dá glória a Deus, pelo amor de Deus. Detalhe: esse corpo não engorda, esse corpo não tem gordurinhas extras. O Senhor disse: essa árvore dá frutos para manter o corpo de vocês inteiro. E as folhas não são para quem faz parte da primeira ressurreição, é para aqueles que virão de grande tribulação, porque a Bíblia diz que essas folhas serão saúde para todas as nações. Tem um rio lá em cima, um rio de águas cristalinas, um rio de águas termais. A fonte do rio não é embaixo, é em cima, sai debaixo do trono de Deus. São águas quentes. Pergunte por quê? Um serafim voou debaixo do trono de Deus e quando enfiou a mão não pegou água, pegou brasas de fogo. E é do meio dessas brasas que sai a nascente do rio. Tem um rio de águas quentes ali. E eu perguntei: Senhor, para que são essas águas? O Senhor disse: são águas que vão curar as cicatrizes feitas pelas mágoas e dores. Haverá uma cura para a sua alma, haverá uma cura para o seu espírito. Tem um lenço na entrada do céu. Quem segura ele é o próprio Deus, é o lenço da eternidade. O Senhor diz: quando entrar aqui, todas as lágrimas eu vou enxugar dos vossos olhos. Não vejo a hora de ir para lá. Eu penso que de vez em quando meu velho pai dá uma voltinha lá, segurando a mão do meu filhinho, e meu filhinho dizendo para ele: vovô, quando é que papai chega aqui? Meu pai dizendo: qualquer dia desse nós vamos olhar para o palácio, e no palácio um arcanjo vai levantar com uma trombeta, e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Traz o irmão bem perto, traz ele bem pertinho. Sente o calor dele, a emoção dele. Transmite para ele um pouco de vida. Aguenta, igreja, aguenta. Um pouquinho de tempo só, e o que há de vir virá, não tardará. Eu já ouço os passos dele subindo pelas nuvens. Tudo já está pronto. 153 sinais cumpridos de maneira profética à luz da Bíblia. Paquistão e a Holanda mandaram cartas ao Brasil dia desse, ao nosso Senado, pedindo para que o Brasil interfira no desmatamento da Mata Atlântica. Os dois países mais baixos do mundo estão medos de um maremoto vir e sugá-los. Está escrito na palavra: no final do tempo haverá um bramido no mar, e as águas do mar vão tragar as nações. O mundo inteiro grita por um Obama, pensando que ele é o Cristo, mas ele não é o Cristo. O Cristo está aqui, ó. O Cristo está dentro de você, é Ele que está gritando: glorifica o meu nome, querido. Vai, sai da terra. Para entrar no céu você tem que se acostumar com o ambiente de lá. E o ambiente do céu é um ambiente de alegria, poder, glória. Se tem alguém que acredita no que eu estou dizendo, faz barulho nesse ambiente aqui.